Tipo, larguei a medicina para trabalhar com Airbnb. Eu falei, opa, eu não tenho tempo de estar respondendo as pessoas. E por isso que eu estava buscando uma empresa, alguém que pudesse fazer isso. Eu deixei muito bem claro quando eu fechei com eles, né? Olha, eu preciso de alguém que veja tudo para mim. Eu queria entender como é que foi a sua conversa com a família, para você assumir esse papel, e como é que foi a conversa com seus pais lá e com os irmãos. No imóvel, a maioria das pessoas são bem apegadas, assim. E o meu pai já estava com quase 87 anos, eu chamei, né, e conversei com ela, com meu pai, falei, olha só, isso ali está parado. Ele estava gastando muito com aquele imóvel. Mesmo a gente passando pela baixa temporada, a gente está com uma ocupação média de 73%. Hoje estamos aqui com o Pedrosa, que é um amigo e um cliente nosso aí, muito parceiro, há um bom tempo já. E a gente chamou ele para contar um pouco da experiência de como que foi transformar o imóvel da família da praia, do litoral, num Airbnb, numa fonte de renda, né? Então, prazer, Pedrosa, obrigado pela presença. Tamo junto. Queria que você contasse um pouco aí para nós de você, do imóvel, da história, como é que foi. Então, como todo imóvel, a maioria das pessoas são bem apegadas, assim. E a gente tem muito receio de danos e tal, mas ao mesmo tempo é algo que está ali custando dinheiro. Principalmente imóveis de praia, hoje em dia são inviáveis você ter um imóvel de praia. Se for colocar na ponta do papel, às vezes é melhor estar com esse dinheiro investido. Mas há anos que o meu pai já estava com quase 87 anos e o imóvel só era alugado no Natal, né, no Novo, às vezes no Carnaval, e quase nunca alugava. E aquilo estava me incomodando, mas até então era ele que administrava, eu conversava, ele estava feliz, né? Mas chegou uma hora que eu tive que tomar rédeas das coisas e observei a necessidade disso, né? De ter uma empresa me ajudando. Eu trabalho com consultoria de saúde e qualidade de vida, também atendo alguns clientes como personal, tenho uma vida muito cheia, atendo online direto e o dia inteiro estou conectado. E observando alguns imóveis de Airbnb, até eu mesmo, né? Sempre que eu vou viajar, antes de ver hotel e tal, a gente sempre vê se tem um Airbnb legal. Até não só pela economia, mas pelo bem-estar de você ter um imóvel inteiro para você, não só um quartinho. Então, observando isso, eu passei alguns anos, acho que deu quase 1 ano e meio, até encontrar o Léo. Eu faço muitos cursos, conheço muitas pessoas, viajo bastante a trabalho também. E dentre muita gente conversando, procurando, eu sempre queria achar uma empresa que pudesse gerenciar para mim. Porque às 5 da manhã eu estou treinando, 6 da manhã já estou dando aula e atendo às vezes 15 pessoas no dia. Fora isso, eu trabalho com muitos atendimentos de mentorias online, onde eu fico 2, 3 horas, né, atendendo as pessoas. E no meio disso tudo eu não tenho tempo de estar respondendo as pessoas. E hoje em dia, com a velocidade que a tecnologia está nos impondo, então ter respostas rápidas e tal é importante. E é por isso que eu estava buscando uma empresa, alguém que pudesse fazer isso. Não encontrei em imobiliárias esse tipo de atendimento. E fazendo um curso com o Léo, né, mais ou menos 1 ano e meio atrás, mais ou menos, né, a gente se conheceu, conversamos e tivemos uma afinidade e ele me falou, tipo, larguei a medicina para trabalhar com Airbnb. Eu falei, opa, né, a gente sabe que a medicina é um ramo que até dá uma boa remuneração, mas às vezes não é tão divertido quanto você poder ter a liberdade de trabalhar online, que é o que eu acredito que permita você. Sim. Então, conversando, ele falou sobre isso, a gente já marcou uma reunião, conversamos e realmente fechamos. Eu lembro de você falando assim, nossa, eu estava procurando alguém para fazer isso e tal. Né? E quando você conhece alguém num lugar que nem o curso que a gente estava, né? Só para situar, a gente se conheceu num curso que chama Instituto Você, que é um curso de autoconhecimento baseado em PNL, que é Programação Neurolinguística. Então, quando você conhece alguém num lugar assim, né, você já dá um passo adiante, né? Tipo, pô, se a pessoa tá ali, né? Porque essa pessoa tá buscando alguma coisa a mais, né? Então foi interessante. A gente também tava buscando imóveis no litoral nessa época, né? E deu super certo aí. Casou, né? E daí eu queria perguntar assim, como é que foi a gente tem vários casos de proprietários
Que, por exemplo, tem imóveis que às vezes é, sei lá, um imóvel de herança lá da família, tem lá vários irmãos, e daí um fala um negócio, outro fala outra coisa, e às vezes o pessoal não chega no consenso. Com você foi legal que você assumiu, falou, não, eu vou cuidar aqui e a gente conversa contigo, né? E eu queria entender como é que foi essa sua conversa com a família, para você assumir esse papel, e como é que foi a conversa com seus pais lá e com os irmãos. Então, primeira coisa é assim, a família é eu e minha irmã, né? Tenho meu pai e minha mãe. E dentro disso, eu e minha irmã temos um respeito profundo um pelo outro e a gente vem de uma educação muito boa. Então a gente tem uma conexão muito boa e um grau de confiança bem elevado. Uhum. E minha irmã já é aposentada, minha irmã tem 13 anos mais que eu, tem toda a sua vida, é casada, tem uma vida muito boa. E esses imóveis que o meu pai tem, a gente não precisa disso, cada um tem a sua vida, as suas coisas, mas quando eu chamei, né, e conversei com ela, com meu pai, falei, olha só, isso ali está parado, e o meu pai é aposentado, ele estava gastando muito com aquele imóvel, né? Então inclusive a gente sugeriu que ele vendesse e tal, mas ele não quis vender. Eu falei, pai, então não dá para ficar assim. Né? Não dá para você ficar pagando todo mês isso a gente precisa fazer com que isso onere. E aí nisso eles me abriram, e minha irmã, ela não gosta muito dessa parte da administração, dessa parte tal. Eu falei, então eu vou dar uma olhada, vou ver o que eu consigo pra gente. E fui atrás. Então quando eu consegui, eu falei para ele, pessoal, consegui. Né, consegui, vamos ter que fazer assim, assim, assim. Fizemos um investimento inicial para equipar o apartamento. Era um apartamento mais antigo, né? Tínhamos que fazer algumas reformas e tal. Mas foi muito tranquilo porque eu sempre fui, na minha família a gente é muito transparente. Então a gente não tem essas brigas, essas rixas e tal, porque cada um tem suas coisas e se precisar desvestir um para vestir o outro, a gente tem essa união muito grande, sabe? É legal que você definiu o papel ali, conversou, né? E aí fica mais tranquilo, né? Porque tem uma pessoa que é responsável, né? Sim. Quando fica largado, com várias pessoas dando pitaco, vários dão opinião, ninguém resolve, né? Aí fica mais difícil. E daí agora eu queria que você contasse um pouco de como é que foi a experiência de colocar o imóvel para rodar no Airbnb. Como é que foi? Eu lembro que teve a experiência da fotografia, né? Que foi legal. Queria que você contasse um pouco aí como é que foi o... Então, inicialmente é importante a gente ter uma visão maior quando a gente vai comprar alguma coisa ou vender alguma coisa, que o ser humano é muito visual, né? Então, assim, não adianta você colocar uma foto meia boca para querer vender alguma coisa muito grande, né? O imóvel que eu tenho é um imóvel que é um duplex, uma cobertura, é um condomínio resort. Então, a primeira coisa que eu pensei foi nisso, né? Como eu trabalho nessa área, eu uso muito rede social também e procuro sempre estar colocando imagens, vídeos que chamem a atenção, despertem as pessoas para o lado da saúde de uma forma tranquila, que estimule o visual, né? Seja agradável. Então, conversando com o Léo falou, olha só, você mesmo pode fazer as fotos e tal, ou eu mesmo posso fazer as fotos, mas eu tenho uma pessoa que é arquiteta, que ela tem 10 anos que ela fotografa para o Airbnb, contratada do Airbnb, ela tem todo esse conhecimento e tal. Então, quem sabe seja legal investir com ela e tal. E realmente conversamos com Isa, né? Izzy, conversamos com a Izzy, né, que era lá de Florianópolis. Então teve todo um custo um pouco mais elevado de trazê-la para o apartamento. Ela passou um final de semana lá, eu tive que estar lá junto também. Passamos o final de semana organizando as fotos, ela fez imagens com drone e tal. Por ser um resort, precisa disso. Sim. Então hoje, realmente, quando você olha as imagens, elas reproduzem realmente o que é o apartamento. Coisa que a gente observa que tem pessoas que economizam nessa parte e acabam perdendo. E o Léo teve esse cuidado, né? Me explicou, falou, mas ao mesmo tempo ele foi muito tranquilo. Escolha o que você quiser, Sim. Né? Existe uma resistência muito grande, às vezes, do pessoal querer investir em foto. Falar, mas eu nem ganhei nada, vou ter que investir numa fotografia e tal, né? Mas eu falo, ó, esse investimento vai te render muito dividendos para você depois, né? Vai conseguir... Porque já posiciona o imóvel num patamar diferente, né? Então, uma apresentação premium vai atrair clientes melhores, né? Então, clientes vão pagar mais e tudo, assim a gente vai conseguindo uma ocupação maior, né? Eu até hoje cedo estava olhando ali a ocupação
do último ano do apartamento lá, mesmo a gente passando pela baixa temporada, a gente está com uma ocupação média de 73%, né? Que considerando a baixa temporada do litoral do Paraná é uma ótima ocupação. Assim. Legal. Então, bem legal. E só para citar melhor aqui, então, quem fez as fotografias lá e os vídeos e takes de drone foi a Lise. Né? A Lise é do Perfeito Ambiente, ela é especialista, ela tem formação em arquitetura, fotografia, então ela já trabalhou com o Airbnb, dentro lá do Airbnb Premium, né, que o Airbnb tinha uma categoria antes, que era o Airbnb luxo, né? Uhum. Então ela foi contratada ao Airbnb para verificar as propriedades, né? Então tem um olhar diferente, né? Uhum. Mas foi legal que você já topou já, né, fazer esse... Eu tenho uma consciência maior de que quando você quer maiores resultados, você precisa investir mais, seja em conhecimento, seja financeiro. E como é que foi durante o processo, depois já estava rodando, como é que foi para você e para a família? O que mudou, né, no uso do apartamento? O que mudou na relação de vocês com o apartamento? Então, para falar a verdade, né, meus pais têm apartamento em Camboriú e gostam mais de ir para lá. Ah, é? Então, o apartamento ali a gente estava usando muito pouco e eu, na minha demanda de trabalho, mas esse ano e o outro ainda vou trabalhar muito, não consigo usufruir muito. Né? Então, quando precisa ir, a gente bloqueia a data tal, e a gente vai. A família no passado foi minha prima, passou lá o final do ano, minha irmã foi lá junto, aí a gente bloqueou, se eu não me engano, foi no ano novo, acho que eles passaram lá. Mas quando a gente precisa ir, a gente vai ver a data, né? Se está disponível, né? Que nem agora para o final do ano eu achei uma data que a gente vai ali, que meu filho vai, talvez eu vá também. Mas a ocupação está sendo boa. Como o apartamento não estava sendo muito usado, está ótimo, porque ele está sendo usado e está revertendo, né, financeiramente. Tendo uma rotatividade de pessoas, acaba tendo uma manutenção ou outra, né? Teve lá uma vez que a gente precisou fazer reparos na parede, pintura, algumas coisas de cortina, de ventilador. Teve vários pequenos reparos de privada, de coisa, mas isso a gente vai administrando e vai tocando junto contigo, né? Outra coisa legal é isso, né? Eu deixei muito bem claro quando eu fechei com eles, né? Olha, eu preciso de alguém que veja tudo para mim. Eu não vou ter tempo de fazer orçamento, de chamar pessoas e tal. Então vejam, me passa os orçamentos, a gente analisa e eu dou ok, vocês fazem o certo daí. Né? E nisso a gente se antenou bem e é o que está acontecendo, né? É um facilitador. Sim. Queria pedir, assim, já estamos encerrando aqui, queria pedir para você falar o que você tem para falar para um proprietário que está pensando em talvez alugar. O que você diria para uma pessoa que está pensando, está na dúvida? Então, o Airbnb hoje é a maior plataforma que tem, né, de imóveis do planeta. Você não estar lá, você pode estar perdendo muito. Eles têm taxas, cobram taxas, tudo, mas eles têm uma alocação muito maior que qualquer outra coisa. Então, entre taxas de imobiliária e taxas de Airbnb, se for colocar na ponta do lápis, provavelmente dê a mesma coisa. Então eu sugiro que, né, faça orçamento, né, procure o trabalho do Léo. Eu sugiro que usem o Airbnb, que é uma plataforma excepcional. E uma coisa bacana também é a transparência, né? Eu tenho aqui full time todas as conversas, então eu acompanho, né? Não é todo dia que eu consigo acompanhar todas as conversas, mas já teve dias, inclusive, que eu respondi a pessoa. Né? Porque às vezes dá um atrasinho ali e tal, mas assim, não tem problema nenhum. Eles estão muito juntos, isso é um ponto forte, eu quero até dizer. Às vezes, domingo de manhã eu acordo, eu sou madrugueiro, né? Eu acordo lá 6, 7 da manhã, faço minhas coisas, umas 8 e pouco eu abro para ver, já teve umas respostas lá. Então, se você, né, não tem esse tempo, você está perdendo negócios, porque está tudo muito rápido. Então, enquanto a gente está dormindo, tem gente trabalhando para a gente. Então, isso é um ponto forte e que ajuda a manter os aluguéis, né? A gente está estruturando cada vez mais a equipe, né, para ter pessoas o tempo todo, sempre tem, né, alguém ali responsável, mas antes a gente tinha, por exemplo, só uma pessoa durante o dia atendendo a mensagem, e a gente fazia uma rotação de plantão durante a noite e final de semana. Agora já tem uma pessoa específica para a noite e para o final de semana também. Então, com isso a gente vai conseguindo dar um melhor atendimento, né? Porque a pessoa que está lá, chega lá, pô, alguma coisa está funcionando, ela quer resolver na hora, né? Então, tem que ser assim. E até, tipo assim, é uma coisa, o atendimento aqui em Curitiba, pô, aqui tem empresa de todo tipo, prestador de todo tipo, mas lá no litoral já é um pouco mais difícil. Mas a gente conseguiu
aos poucos e criando, né, um pool de prestadores de serviço. Então, esse é o grande desafio hoje de crescimento para uma empresa de locação temporada, é conseguir prestadores de confiança, né? Pessoas, né? Pessoas. Mas aos poucos a gente vai. Mas essa parte do atendimento, das respostas, eu acho um ponto bem forte e acredito que é um ponto que vocês precisam sempre estar repensando para não perder isso, Sim. né? Porque é muito comum, às vezes, a empresa no projeto de crescimento dela perder algumas coisinhas assim que, na minha visão, hoje é a essência do trabalho de vocês, né? Estar ali à disposição, respondendo os clientes, até as pessoas que querem fazer orçamento. Né? Eu vejo que a resposta está rápida, isso é importante. Eu não conseguiria. A gente até fez uma opção no último ano, digamos assim, de crescer mais devagar para que a gente consiga manter um padrão elevado. Né? Porque chegou um momento ali que a gente podia, não, vamos pegar 1 milhão de apartamentos aí e foda-se o atendimento, né? Daí a gente preferiu, não, vamos escolher melhor os imóveis e ir devagar para conseguir manter o patamar elevado. Né? Então essa é a nossa ideia. E para encerrar, então, eu queria pedir só assim, tem alguma coisa específica que fez você confiar na Garden ali? Alguma coisa assim que falou, pô, não, que fez você gerar confiança, assim, teve algum ponto específico, alguma coisa que você lembra? Então, o que eu considero muito importante são pessoas que pensam, né? Que buscam conhecimento, que estão sempre se desenvolvendo. E eu estou sempre nesses meios, eu estou sempre fazendo cursos nessa área de desenvolvimento da mente, desenvolvimento pessoal. Apesar de minha formação ser educador físico, eu trabalho hoje numa área muito maior dentro da saúde e qualidade de vida. E dentro desse meio que eu trabalho, eu conheço muitos empresários, muitas pessoas de negócios, eu faço negócios com muitas pessoas, empresas, famílias. E conhecer o Léo num ambiente desse, como você mesmo disse, já favoreceu a confiança, porque a empresa precisa de uma parte humana, né? Assim como uma rede social tem que humanizar, né? As empresas precisam de um contato humano. A maioria das empresas hoje em dia terceirizam, é só respostas por IA, respostas automáticas, né? E eu não vejo isso na empresa do Léo ainda, espero que não, né? Mas o crescimento e a demanda às vezes causam isso. Mas eu prezo muito por esse contato humano. Eu sou das antigas, eu gosto de ligar, né? Eu mando mensagem, eu mando WhatsApp, mas quando é para resolver alguma coisa eu gosto de ligar, eu gosto de tal. E quando precisou a gente fez isso. Então isso, comecei a estudar muito essa parte de nutrição, de suplementação, de prevenção de doenças. E chegou a um certo nível que eu só trabalho com elite hoje, né? Então eu sou caro. Né? Só que eu não acho justo, né, eu deixar o acesso ao meu conhecimento só às pessoas que têm dinheiro. Então eu comecei a trabalhar na rede social, né? Até hoje ainda eu já desenvolvi vários produtos para empresas de emagrecimento, etc. Né? Tem até na Europa meus programas, mas até hoje eu ainda não lancei o meu programa mesmo online. Então todos os dias eu dedico umas 2 horas para estar montando vídeos, passando um pouco do meu roteiro de vida, de receitas, de saúde, de suplementos, de sono. Eu uso a rede social como um propagador para que possa beneficiar as pessoas que não podem ainda comprar o meu serviço. Né? Então eu acho que seria muito pequeno, né, da minha pessoa e das pessoas hoje em dia que têm conhecimento e deixam ele guardado. Sendo que pela internet eu alcanço milhões de pessoas, né, e posso ofertar algo que o Papai do Céu, né, me deu esse dom. E eu acredito muito que meu propósito de vida é esse, ajudar as pessoas através desse conhecimento que eu tenho, sabe? Agora uma curiosidade pessoal minha aqui, você falou que você foi profissional, você trabalhou na verdade competiu fisiculturismo? Competi aí 7 anos. Professor de escola de surf? Ou você tinha uma escola de surf? Eu tive uma escola de surf, fui sócio. E hoje você fala até de emagrecimento. Então... São áreas bem, diferentes, né? Sim, quando eu entrei uma coisa foi me levando a outra. Quando eu era pequeno, eu tinha um tio meu de cama, né, que teve um AVC, teve um infarto, e ele ficou paralisado na cama. Então eu chegava da escola, ele morava no andar de cima. Eu chegava da escola, almoçava e corria lá em cima, ajudar a limpar as escaras dele, ficava cuidando, dava comidinha na boca e tal. Então desde pequeno eu já tinha isso dentro de mim. E fui atleta de natação, fui atleta de judô, e essa parte da saúde me chamou muito a atenção. E quando eu
estava competindo ainda no fisiculturismo, sempre com equipe médica junto, porque utiliza-se muitos hormônios, muitos medicamentos. Sim. Né? Isso é importante falar, né? As pessoas Sim. não falam muito sobre isso, é um tabu. Eu falo, né? Que todo atleta não é saúde, performance não é saúde. Mas dentro disso eu observei que eu precisava sair um pouco da performance e entrar mais na saúde. Eu senti essa necessidade. E aí comecei a estudar mais nutrição. Aliás, eu fiz todo tipo de dieta, eu utilizei todo tipo de medicamento, né? Fiz uma pós-graduação nessa área também da bioquímica. Então tudo isso me trouxe a observar o ser humano como um todo. Né? Então hoje eu trabalho a saúde de forma sistêmica. Então desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, existem processos que eu posso estar intervindo no seu dia a dia. Então as minhas mentorias, quando eu trabalho com as pessoas, as consultas que eu faço, eu entendo como a pessoa é, aonde ela quer chegar e eu descomplico essa parte, ajudando a pessoa a se alimentar melhor. Então, dentro disso eu fiz muitos cursos, né? Muitos cursos mesmo. Só esse ano eu já devo ter feito mais uns 12, 14 cursos assim, fora os cursos online. Eu sou uma pessoa hiper ligada em conhecimento e os programas que eu montei para a empresa já passou mais de 10 mil pessoas comigo. Eu cheguei a tocar programas de 1.000 pessoas, que eu abria 4 grupos de WhatsApp, 250 em cada um, e meia hora respondendo as pessoas, alimentação, treino, sono, gerenciamento do estresse. Então hoje eu tenho um repertório muito grande de experiência por ter feito, trabalhado com todos os tipos de pessoas de todos os lugares do Brasil, assim, sabe? Muita experiência, né? É isso, mais ou menos assim. E qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é @pedrosa, com Z, .personal. Pedrosa.personal. Beleza, vamos deixar marcado ali. Se você quiser saber um pouco mais, seja bem-vindo. Cara, obrigado. Valeu, sempre bom tamo falar junto. contigo. Isso aí. E se você ou sua família também tem um imóvel que está parado, só dando despesa, e você gostaria de transformar em um ativo e ainda valorizar o seu patrimônio, fale com a gente. O nosso Instagram é @GardenBnB Brasil e na descrição nós vamos deixar o link do nosso site.